Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Esse vídeo que eu estou gravando aqui é uma videoaula de fotografia. Ele faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul. Essa aula que a gente vai ter agora é uma aula de fotografia digital, o módulo básico, tá bom? Essa nossa primeira aula eu vou explanar alguns assuntos. E depois esses módulos eles são em outras aulas, então a gente vai ter agora esse módulo, uma aula inaugural, e depois nós fazemos os outros módulos específicos, tá bom? Espero que vocês gostem, né? E eu vou mostrar aqui para vocês a nossa agenda de como vai ser o nosso curso hoje, os assuntos que nós vamos falar. Primeiramente nós vamos falar de fotoclubismo, equipamentos, nós vamos falar de recursos e ajuste das câmeras, também de temperatura de cor, como você calibrar a sua câmera, como você calibrar a temperatura de cor. Nós vamos falar de iluminação, luzes, regra dos terços, né? Que é muito importante na fotografia. Vocês vão ver que tudo isso que eu vou falar tem no celular também, então dá para você fazer com o celular. Não precisa exatamente ter uma câmera profissional. Composição e olhar. Essa é uma das coisas mais importantes que eu acredito na fotografia, que é a composição e a maneira de olhar. Então a gente vai aprender muito, vai falar muito sobre a maneira de olhar, porque todo lugar que você vai encontrar fotografia, e você aprendendo a olhar, você vai ver que sua fotografia vai mudar muito, tá? E ensaios fotográficos. Ensaios são ensaios que nós fazemos na nossa casa mesmo, né? Com o marido, com a esposa, com o cachorro, com o filho. Então nós vamos falar de ensaio e as características e os cuidados que a gente tem que ter quando vai fotografar um ensaio. O fundo, ver se, por exemplo, se tem azulejo no fundo ou não. Então eu acredito que vai ser bem bacana o nosso curso. Espero que vocês gostem. As perguntas, vocês podem estar fazendo as perguntas pelo Facebook da Estação Cultura. A Estação Cultura de São Caetano do Sul tem uma página no Facebook e vocês podem deixar suas perguntas lá e, à medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Esse vídeo, o link vai estar no YouTube e através do mapa cultural da cidade de São Caetano do Sul. Então a prefeitura, a Secretaria de Cultura, tem no mapa cultural os endereços lá das atividades que acontecem aqui na cidade, e lá vocês conseguem acessar esse vídeo e todo esse conteúdo. Então é uma coisa simples de se localizar, não tem nenhuma dificuldade, tá bom? E espero que vocês gostem. Vamos continuar. Bom, falando de fotoclube primeiro. Como funciona um fotoclube, né? O que é um fotoclube? Fotoclube, ele é um clube como um outro clube qualquer. Imagina um clube de futebol, um clube de recreação, que você vai tomar banho de piscina e tal. O fotoclube, ele não tem esse tipo de coisa. Ele é um clube, não tem piscina, quadra de futebol, essas coisas. Ele é um clube especificamente para fotografia. E as pessoas, os associados, por exemplo, não necessariamente tem que ser fotógrafo. Aqui nós temos na região do ABC, o ABC Clique, o fotoclube ABC Clique, que ele tem vários associados, e nem todos os associados são fotógrafos. Para falar a verdade, tem 2 fotógrafos só. O restante são todos dona de casa, médico, gente de todo quanto é tipo da sociedade. Não tem uma especificação, você precisa ser fotógrafo para ser sócio de um fotoclube. É simplesmente gostar de fotografia e participar, né? Então esses fotoclubes, eles são ligados a uma entidade aqui no Brasil, é a Confoto, quer dizer, Confederação Brasileira de Fotografia. Todos eles são ligados a essa associação. E a Confoto, por sua vez, é ligado a uma outra entidade internacional, que é a FIAP. Então, por exemplo, seria como os clubes ligados à CBF e a CBF ligado à FIFA.
Então o fotoclube ele funciona basicamente desse formato, né? Possui um estatuto, então ele tem um estatuto que é regimentado pela Confoto. A Confoto determina o que vai ser feito com os fotoclubes, então existe um regulamento, ele tem esse estatuto, é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, mas ele tem CNPJ, todos os trâmites legais da lei, tá? Então o clube ele funciona assim, ele pode ter um local físico ou não. Por exemplo, no caso do ABC Clique, aqui da cidade de São Caetano, ele não tem uma sede, ele não tem um local fixo. Mas nós hoje com a internet, a gente tem as nossas reuniões virtuais, nós nos encontramos em alguns lugares, alguns pontos da cidade, como parques, pizzaria, por exemplo. Então, as reuniões são feitas dessa forma. E mais, tem o quadro associativo, né, que eu acabei de falar, tem a contribuição anual. O clube ele precisa de uma verba para poder se sustentar, para pagar o contador e tal. Então ele tem o quadro associativo. Ele tem as reuniões mensais e a gente tem algumas atividades que nós fazemos com o pessoal do clube. Por exemplo, aqui na região do ABC, nós já fizemos aqui vários salões de fotografia. Todo ano nós fazemos salão de fotografia. Nós fizemos o ano passado, em 2019, a 21ª Bienal de Fotografia, aqui na cidade de São Caetano. Nós tivemos aqui mais de 400 pessoas vindo de todo lugar do Brasil. Tivemos uma média de 1.600 imagens vindas de todos os fotoclubes do Brasil, que são mais de 100 fotoclubes, né? E as imagens dos nossos associados. Então a gente teve um público muito grande aqui na cidade e principalmente uma quantidade de imagens muito grande. Veio bastante coisa boa de todo lugar do Brasil. Então vamos lá, o clube ele funciona dessa forma. O que mais ele faz? Ele faz os cursos, o clube tem os cursos que é feito para os associados na área de fotografia, né? Ele tem esses cursos podem ser cursos básicos, curso avançado de fotografia, fotografia de estúdio, fotografia de moda, fotografia social. Então o clube ele oferece vários cursos, né? E aí a gente faz as oficinas através do clube em alguns lugares. As palestras também, workshop, oficina de fotografia. O clube ele oferece também dos associados que têm conhecimento para algumas entidades fazerem, olha, eu quero fazer uma palestra aqui na minha cidade. Então ele oferece às pessoas, no meu caso, por exemplo, que eu dou aula de fotografia e dou palestras também. Então o clube ele tem essas pessoas para oferecer. Uma das atividades do clube são as saídas fotográficas. Como funciona? A saída fotográfica, geralmente, ela acontece num período de 2 a 3 horas. Então vamos supor que a gente vai fazer uma saída fotográfica para fotografar a decoração de Natal. Essa saída, ela dura em média 2 a 3 horas. E aí nós fotografamos a decoração de Natal e vai embora. E tem os passeios fotográficos. Os passeios fotográficos, eles já são com um perfil diferente, é o dia inteiro. Então nós saímos de manhã para um lugar pré-definido, um lugar já estudado. Então os passeios são muito organizados. E lá nós vamos fazer as fotos durante o dia todo, tá bom? Pode ser aqui na cidade. Então os lugares, os associados fazem uma votação para ver qual lugar que nós vamos fazer o passeio fotográfico, tá bom? A gente tem salas virtuais. Tem as salas virtuais de bate-papo para você aprender especificamente um detalhe da sua câmera ou algum assunto que te interessa, que fica legal. E a gente tem essas salas aí, tá? Tem orientação técnica. Por exemplo, às vezes você tem um flash e a outra pessoa do clube tem o mesmo flash e ela sabe mais que você sobre aquele flash. Então a gente tem essa troca de informação. Então uma pessoa vai falar para você, olha, eu tenho esse flash aqui, qual a sua dificuldade? Então tem esse tipo de coisa também. E alguns têm estúdio, outros não. No nosso caso a gente não tem estúdio, tá bom? Então o fotoclube ele funciona dessa forma.
Agora vamos falar um pouquinho de equipamento, né? Vocês viram na nossa agenda lá como vai ser o nosso curso e vamos falar um pouquinho de equipamento. Eu sou da era do filme, eu comecei fotografando com filme e aprendi muito com o filme. E o digital ele veio revolucionar a fotografia. A gente chama de imagem, né? Nem fotografia mais, a coisa ficou tão avançada que nós chamamos de imagem. E aqui eu tenho uma máquina para mostrar para vocês. Essa câmera aqui, ela é uma Kodak Instamatica. Como funciona? Uma das primeiras câmeras que teve foi essas aqui, né? O de uso comercial. Então isso aqui é legal até para as pessoas mais novas conhecerem, para entender como funciona. Vocês vão ver que é muito fácil fotografar, difícil é aprender a olhar. Aqui ela tinha nesse compartimento, esse filme ele era um filme inteirinho. E aí você tinha nesse compartimento o filme enrolado e à medida que você ia clicando, você ia desenrolando com esse botão aqui, tá? Aqui é a parte da lente, que é uma lente fixa, e aqui é o visor. Vamos lá. Essa é uma outra câmera, até ela tá aqui, depois a gente vai mexer com ela um pouquinho, vocês vão ver. Como funciona essa câmera? Essa câmera, ela funciona da seguinte forma. Foi muito usada dos anos 70 até o final dos anos 80, essa câmera era muito usada, principalmente para loja de fotografia que fazia foto 3x4. Ela é uma Olympus Trip e o filme, ele vai aqui. Então o filme era colocado aqui e ele tinha esse orifício aqui onde passa a luz para gravar a imagem. O filme de 36 ele dobrava, fazia 72 fotos. Então o pessoal que fazia foto 3x4 usava muito essa câmera, porque ele conseguia fazer 72 fotos com um filme só. As fotos não iam ser ampliadas mesmo em tamanho grande, né? Aí ficava um custo muito baixo, ficava muito bom. E essa câmera, o funcionamento dela é assim. Ela tem aqui nessa parte da frente um sensor. Aqui nós temos a lente e aqui o visor. Ela foi uma das revoluções da época. Por quê? Você quando olhava no visor para fotografar, geralmente as câmeras elas cortavam as pessoas, cortavam a cabeça, cortavam o pé. A pessoa ia levar o filme para revelar, quando voltava a fotografia estava lá, cortou a cabeça, cortou o pé, era muito comum. Então o que eles fizeram? Eles fizeram no visor, nesse visor aqui, uma linha imaginária, né? Então eles fizeram uma linha que dentro dessa linha, dentro desse quadro, você conseguia enxergar exatamente o que você estava fotografando. Então foi muito legal, porque as pessoas parou de cortar o pé, cortar a cabeça, por causa disso. Ela tem um problema que é o erro, chama erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? Por exemplo, a lente está aqui e o visor está aqui. Então, o que você via nesse visor aqui não era exatamente o que saía aqui na lente. Então você tinha uma visão aqui dentro e uma outra coisa aqui que era exatamente por aqui que era gravado a imagem. Então a foto ela ia sair daqui da lente e o visor aqui em cima ele não refletia exatamente o que você estava fotografando, né? Aqui era o carretel para enrolar o filme, se enrolava o filme todo aqui depois que ele era fotografado, abria, tirava o filme aqui e levava para revelar. Então era uma câmera de uso muito simples, muito legal, uma estrutura boa, toda de aço, né? Uma câmera, ela foi muito usada. Os pais de quem é jovem deve ter uma série de fotos feitas com essa câmera aqui. O pessoal levava muito para viajar. Era uma câmera versátil. Ela tem aqui a regulagem de distância, porque na verdade essa lente é uma lente fixa, é uma lente grande angular fixa. Então, mas ela tinha essa coisa da abertura. Aí tem o desenho do sol. Então você sabia, sol colocava no solzinho lá, então ela fechava automático. Tinha nuvenzinha, que dia nublado e assim por diante. Então é uma câmera muito fácil. Para falar a verdade,
eu acredito que é uma das melhores câmeras que surgiu na década de 70, 80, até os meados dos anos 90. Bom, aqui nós temos outro tipo de câmera, que são as câmeras reflex. São essas câmeras aqui, as câmeras reflex, que foi lançado já na década de 70, mas uma câmera muito boa. Toda a estrutura dela também de ferro, de aço, né? Uma câmera maravilhosa. O sistema é o mesmo, né? O sistema é o mesmo daquela outra que vocês viram. Mas essa câmera, por ela que nós vamos fazer o nosso curso. Vocês vão ver que através dessa câmera, do jeitão dela, de como ela funciona, de trocar lente e tudo, por causa dela nós vamos aprender muita coisa legal, tá bom? Então a gente vai usar essa câmera aqui, a Reflex, como base do nosso curso, né? Hoje nós temos as DSLR, que são as câmeras muito usadas hoje. Elas também trocam a lente e tudo, mas essa daqui, ela é a base de tudo. Vocês vão ver que são 3 coisas só: é a lente, o corpo, a estrutura e onde grava o filme. Então nós mudamos hoje o que? Nós mudamos onde grava o filme, que hoje é chamado de sensor. Então a gente tem um sensor, né? O cartão de memória ali, que é onde é gravado nossas imagens. Mas basicamente o processo é o mesmo. A imagem vai entrar por aqui pela lente, vai passar e vai ser gravado aqui nesse sensor nosso, tá bom? Então essa câmera aqui, a gente vai ficar com ela aqui um pouquinho, porque nós vamos usar ela bastante. Eu vou só passar para os detalhes. Uma outra câmera, gente, interessante, que já veio dos anos 80, né? São essas câmeras que chamam de câmeras compactas. Ela é o mesmo processo dessa câmera que eu mostrei para vocês aqui, a primeira, tá bom? Única coisa é que essa daqui era completamente manual. Você tinha desenrolar o filme nesse carretel aqui, né? Você colocava o filme e tal, não tinha flash, ela tem esse lugarzinho para você colocar o flash, tá? A gente chama de sapata. Então é uma sapata fria, porque ele não conversa com o flash, a câmera não conversa, ela é um pino só, então qualquer flash se adaptava a essa câmera. Bom, aí nós chegamos nas câmeras compactas, que são essas câmeras aqui. O que aconteceu? Essas câmeras, ela veio revolucionar o mercado. Olha só, para quem não participou dessa geração aqui, essa câmera ela era muito fácil de usar. Você colocava o filme desbobinava, ele saía todinho daquele carretel que você comprava na loja, o filme, e aí, à medida que a pessoa vai clicando, à medida que a pessoa vai fazendo as fotos, tá? A outra coisa, a partir desse curso aqui, não fale bater foto. Olha, eu vou bater uma foto, não fale, senão você nem fala que fez o curso comigo. Você vai fazer a foto ou tirar a foto. Então, as pessoas que faziam, elas faziam a foto e o filme ele ia se bobinando dentro do cartucho que a gente comprava na loja, tá? Ela tem o mesmo erro de paralaxe que eu falei para vocês, olha, o visor ele fica nessa posição e a lente nessa posição aqui, tá? Só que ela veio com uma coisa revolucionária, ela veio com flash embutido, olha. Então ela veio com um flash já embutido na câmera, e ela é uma câmera que usava 2 pilhas pequenas, então era praticamente automática, né? Foi muito usado pelas famílias, porque a ideia é simplificar a fotografia. A fotografia ela não é uma coisa complicada. E essa câmera ela veio. Eu lembro que várias mães, vários pais iam na festa junina das crianças, pegavam essas câmeras aqui, porque era muito fácil, era só o que estava aparecendo no visor, clicava, né? É uma lente fixa, a gente tem aqui essa parte aqui que é uma lente fixa. Aqui você ligava o flash e desligava, né? E pronto, era só apertar o botão. Essa realmente era só apertar o botão, não tinha outra coisa. Viu o que está acontecendo lá dentro do visor e aperta o botão. É aquilo que você quer fotografar? Pronto, tá? Então foi uma câmera muito legal. Vamos mudar. Bom, aqui já é um outro modelo
com aquela mesma câmera. Por quê? Aquela câmera que eu mostrei, que fez uma revolução na coisa, ela veio com um problema. Por exemplo, muitas pessoas fotografavam e vinha as pessoas com olho vermelho, né? Então vinha parecendo um vampiro lá com olho vermelho. O que a indústria fez? A indústria pegou, estudando, criou uma câmera com um sensor que eliminava esse olho vermelho. Então ela tinha um dispositivo que dava um disparo e automaticamente no segundo disparo o olho já não ficava mais vermelho. Então é a mesma câmera, né? Com pilha, lente, tudo, e com esse dispositivo aqui, com esse sensor, flash embutido, tudo direitinho. Vamos lá. Essa câmera é uma Polaroid. Essa câmera é uma câmera Polaroid, ela é muito legal. O que aconteceu na época do lançamento dessa câmera? Ela foi muito usada. Eu lembro, quem é da região do ABC aqui, que, por exemplo, São Bernardo tinha a região dos restaurantes ali, né? Era a rota dos restaurantes, o frango com polenta. Então, no fim de semana lotava de gente, muita gente ia almoçar lá, ia jantar, era 4, 5 mil pessoas, tinha vários restaurantes ali. E nesses restaurantes tinha algumas pessoas que passavam nas mesas fotografando com essa câmera, é uma Polaroid, né? O sistema dela é simples, ela já não usa filme. Ela tem um back, nesse back você colocava um cartucho com uma quantidade de fotos ali, papel fotográfico direto, né? Então era uma coisa assim inovadora para a época. E o que acontecia? A pessoa passava, tirava a foto e puxava por aqui, olha, aqui a gente tem um orifício aqui, que o cartucho ele entrava por trás. Você colocava, ele descia, ele passava num roletezinho e ali a emulsão ela aplicava, ela era apertada em cima desse papel e ele saía por esse orifício. O que acontecia? A pessoa ia lá, pegava, balançava ali uns 2 minutos, ele tem um tempo certinho para balançar, balançava e pronto, a imagem ia surgindo naquele papel. Era coisa maravilhosa, você levava a foto na hora, né? Até porque não dava para você levar para o laboratório, revelar o filme, fazer a ampliação e devolver para o cliente. Aí o jantar já tinha terminado, a pessoa já tinha ido embora. E essa câmera ela revolucionou essa época com esse sistema de fazer foto na hora. Então, uma câmera muito boa. Agora, tá voltando essa coisa de fazer fotos na hora. Tem a Fuji, se eu não me engano, lançou uma série de câmeras aí que você faz a foto na hora. Alguns eventos que eu vou, o pessoal deixa em cima das mesas, os convidados vai clicando e no final as fotos, cada mesa tem um olhar e cada convidado tem o seu jeito de ver, né, o que está acontecendo. E aí o casal acaba tendo essa quantidade de imagens feitas na hora. Isso é muito legal. Bom, onde nós chegamos agora? Nós chegamos nas câmeras DSLR. E vocês vão ver, eu trouxe essa imagem dessa câmera porque na verdade o conceito que nós vamos ver aqui é exatamente esse, olha. Então, por exemplo, a imagem entra pela lente, olha, entra pela lente a imagem, ela entra aqui em cima, isso aqui chama prisma. Então ela entrou aqui pela lente, a câmera enxerga ela de cabeça para baixo, mas a gente não. E hoje mudou, tá? Aqui tem um espelho, esse negocinho branco que a gente está vendo é um espelho. Ele vai levantar, a imagem vai passar por dentro, por baixo desse espelho, por dentro da lente e vai ser gravada exatamente no nosso cartão de memória, tá? Então, o sistema é esse. Como que nós vamos ver na prática? A gente vai ver isso aí agora. Olha só. Imagina essa câmera aqui. Você vai dar aquela de filme, então ela tem essa. Você clicou, a imagem passou por dentro, gravou no sensor, que antigamente era o filme, tá? E aí você tem a imagem ali. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês sentirem como funciona. Ó, olha que legal. Fica muito fácil de entender aqui, dessa forma. Ó, então, por exemplo, ó,
Tá vendo? Ó, a imagem vai passar pela lente, tem um espelho aqui. Não sei se vocês estão percebendo, tem um espelho, tá? O funcionamento é o mesmo. Hoje, o que está acontecendo? A nossa tecnologia está tão avançada que eles estão tirando esses espelhos. Algumas dos fabricantes tem algum modelo de câmera aí que já não tem mais o espelho. Ela é direta, ela entra e já vai a imagem ser gravada no sensor. Mas só para você entender como funciona, olha, ele vai levantar, a imagem é gravada lá atrás e ele fecha para outra foto, né? Mesma coisa, abriu, a imagem gravou e fechou para outra foto. Então quando você vê aquele clique, clac, clac, aquilo eu adoro esse barulhinho. É a imagem sendo gravada, tá? Você viu como o funcionamento é fácil, né? É muito fácil, tá? Olha. Agora, essa imagem vai passar por onde? Por dentro da nossa lente, tá bom? Então, aqui é por onde vai passar a nossa imagem. Essa imagem que passa por aqui, nós temos uma coisa na câmera que é a velocidade e a abertura. Todo mundo, eu vejo o pessoal que faz curso comigo, eles chegam lá com uma dúvida e depois eles conseguem enxergar por esses equipamentos simples, por esses equipamentos mecânicos, que é muito fácil. O que é abertura? Abertura é exatamente isso, olha, ó. Aqui a gente chama de diafragma, né? Ó, diafragma alto, diafragma baixo, diafragma alto, baixo. É você fechar e abrir. Tá? Você tá num lugar escuro? Abre tudo o que der. Tá no lugar claro? Fecha. Imagina você entrando no cinema. O que vai acontecer quando a gente entrar no cinema? Logo na porta, o nosso olho, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir ou vai fechar? Ele vai. Tá precisando de luz, ele vai abrir. Tem muita luz, você tá na praia, vai fechar. Então o nosso olho, ele já na hora, ele é automático. Ele chegou no lugar que tá escuro, ele abre. Ele chegou no lugar que tá claro, ele vai fechando. Isso aqui é o nosso olho, é igualzinho. Então, o funcionamento é esse. Ó, a lente, né? A lente, ela vai ser fixada na nossa câmera. E a partir desse momento, olha, a gente vai fazer as fotos. Ó. Abriu, gravou a imagem, pronto. Ah, mas tem muita luz. Então, lembra que eu falei? Nós vamos abrir e fechar. Ó, fechado. Aí eu vou abrindo, ó. Certo, ó. Vou abrindo. Até o máximo que der a minha lente, né? Então, isso aí, esse é o nosso diafragma, tá? Abriu e fechou. Esses nomes, às vezes fica mais complicado para a pessoa. Puta, diafragma. Então, abriu e fechou. Olha, esse botão controla a abertura. Você vai abrir e vai fechar por aqui. E o outro é a velocidade. Então, qual a velocidade que eu quero que o meu diafragma abre e feche? Eu vou fazer o quê? Como que eu vou adivinhar que eu vou precisar de um diafragma alto e quando eu vou precisar de uma velocidade baixa ou uma velocidade alta? Também é uma coisa muito simples. Imagina que você vai fotografar uma corrida de bicicleta. Vamos para dentro de casa. Agora que a gente está em casa, fica mais fácil da gente entender. Quem tem criança pequena, sabe, criança não para. Quem tem bicho, cachorro, gato até mais sossegado, mas quem tem cachorro, por exemplo, cachorro eles viram um inferno dentro de casa preso. Vão andar a casa toda. O que o cachorro está fazendo? Ele está se movimentando rápido. Se ele está se movimentando rápido, não adianta você usar uma velocidade lenta. Olha só, rápido, movimento rápido, velocidade lenta. Movimento lento, velocidade rápida. Até dá para pensar dessa maneira. Por quê? Se você está fotografando alguma coisa com movimento rápido, vamos para uma bicicleta, vai. Quando essa bicicleta passar
frente da sua câmera, se você está com uma velocidade lenta, você não vai ver essa bicicleta passar. Então você tem que aumentar a velocidade, olha só. Tá? Aí é uma coisa chamada obturador, né? Então nós temos o diafragma, que é onde nós vamos abrir e fechar a nossa lente, e o obturador, que é onde nós vamos aumentar ou diminuir a nossa velocidade. Se você tem uma pessoa parada, você não precisa ter aumentar a velocidade para se fotografar. A pessoa, aumentar a velocidade é o seguinte, eu considero uma velocidade ideal 100. É 100 avos de segundo, é 1 dividido por 100. Então você tem 100 avos de segundo. 60 é o mínimo que uma pessoa consegue segurar a câmera para fotografar. Então é 1 dividido por 60, que dá 1 segundo. É 1 segundo dividido por 60, você tem o segundo fracionado, tá bom? Funciona dessa forma. Você tem uma pessoa parado, você consegue clicar essa pessoa até com 60 de velocidade. Se eu diminuir a velocidade, colocar 40, colocar 30 avos de segundo de velocidade, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar diminuindo a velocidade, o meu tempo de abertura, lembra que a gente viu agora, abriu e fechou. Aquele tempo que ficou aberto, ele vai ser muito longo, então se essa pessoa mexer, vai borrar. Se essa pessoa fizer qualquer movimento, vai ficar borrado na sua fotografia, então não é legal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Olha só, você comprou uma câmera, comprou uma lente, que a gente vai ver lente também. Se essa lente é uma lente clara, o que é uma lente clara? Essa daqui, vocês viram até quanto que ela abre? Ela abre muito, ela vai ter 1.2 de abertura. É quase o nosso olho, ela transmite a luz para dentro dela, quase a gente sem óculos você já tem uma interferência, né? Com óculos você já tem uma interferência, então, sem óculos seria 1.0, que é perfeita. Então essa lente ela é 1.2, ela já tem um pouquinho de interferência, mas ela é muito clara, né? E aí você não precisa de tanta coisa assim para poder fazer essa foto. O que eu estou querendo dizer? É o seguinte, se você tem uma lente clara, você pode abrir todo o seu diafragma e só trabalhar com a velocidade, tá bom? Mas para a gente resumir esse assunto, então, o diafragma, ele tem tudo a ver com a abertura, abriu, você está abrindo o diafragma, fechou, você está fechando o diafragma, tá? Você fechou, você está fechando a passagem da luz, abriu, você está deixando mais luz entrar. O obturador, velocidade. Então, quanto maior a velocidade, mais rápido você vai controlar essa passagem de luz por dentro da sua lente para gravar na sua câmera. Menos velocidade, ele vai deixar menos tempo aberto. Qual a situação? Coisas em movimento, vai aumentando a velocidade. Coisas mais devagar ou parada, deixa a velocidade um pouco mais baixa. Até 60 no máximo, porque de 60 para baixo, qualquer movimentinho que acontecer, você já vai ter essa imagem borrada, não vai ser legal, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é interessante. As pessoas vão falar do cartão de memória. Hoje nós temos as câmeras digitais, todas elas usam cartão de memória. O cartão de memória, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho dois tipos de cartão aqui para mostrar para vocês. Um é esse, que é o CF. O CF quer dizer Compact Flash, né? Então esses são os cartões CF, o Compact Flash. E o que nós temos também? Nós temos esse outro tipo de cartão. Ele parece um chiclete, aquele chiclete que compra nas caixinhas. Esse é o SD, é o cartão SD. Esse hoje está sendo o cartão mais usado pelas pessoas, né? Porque até esse telefone celular tem o SD, tem o micro cartão que é o SD também. Então esse cartão ele é muito pequeno, mas ele é poderoso. Então hoje a gente usa muito esse cartão aqui, né? E o CF que eu mostrei. Aqui a gente tem a configuração do cartão. O CF, só para a gente finalizar o CF, ele tem o contato dele, esses buraquinhos aqui.
Por quê? Porque na câmera vai ter os pininhos, então a gente chama de contato macho e fêmea, né? Tem esses buraquinhos que vem no cartão e na câmera tem os pininhos. Ele tem um trilho que ele encaixa certinho na câmera, então se você não tem nem como colocar ele errado na câmera, porque ela não vai aceitar. Só que qualquer câmera, ela tem um dispositivo nesse trilho que o cartão vai travar ali, então você tem que colocar ele do jeito certinho. Se tentar forçar, vai quebrar, aí você vai gastar uma grana para arrumar, tá? O CF, ele tem aqui na parte de trás esses contatos, né? Então aqui é onde vai passar as informações para a câmera, tá bom? E nós vamos ver também como funcionam esses cartões. Aqui, gente, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem é exatamente esse cartão desmontado, olha. Esse cartão, ele funciona da seguinte forma. A estrutura dele tem um chip. Esse chip é onde nós vamos armazenar a imagem, é onde nós vamos guardar as imagens, as fotos que a gente está fazendo, tá? E aí funciona da seguinte forma: a partir do momento que você deu o clique na câmera, essa imagem passou pela lente, tudo direitinho, ela vai ser processada nesse cartão. Aqui é onde nós vamos ter a imagem processada. Ela funciona assim: ele tem um buffer de entrada que controla essa transmissão de dados. Então, por exemplo, como que funciona um cartão para o outro? Vocês vão ver nas lojas que tem cartão que custa uma nota e tem outros mais barato. Então é exatamente isso que define o cartão, é essa velocidade de transmissão de dados, né? Não é nem o tamanho, né, do espaço que tem esse cartão. Você pode ter, por exemplo, um cartão de 16 GB muito rápido e um cartão de 32 GB lento. Aí você vai falar assim, olha, eu vou comprar o cartão de 32, estava custando X e o cartão de 16 estava custando Y. Por que essa diferença? Que o de 16 estava mais caro que o de 32? Exatamente por isso, por questões de estrutura física dele, de velocidade de transmissão, né? Não é nem questão só da estrutura física, é questão de tecnologia dele. A tecnologia dele é mais avançada que o outro, então ela tem uma capacidade de gravar muito mais rápido a imagem do que o outro, tá? E aí ele funciona dessa forma. Ele tem esse chip e tem o lugar onde vai controlar a imagem, né? Por exemplo, se você tiver um cartão, hoje a gente tem os classe 10. Se você tiver um cartão que ele é lento, eu tenho um cartão de 32 GB, por exemplo, mas ele em megabytes, né? Megabytes por segundo, o sistema que grava a imagem é lento. Então o ideal, ele vai ser lento para gravar a imagem quando você clicar. Você deu um clique, ele vai processar a imagem para ser gravada lá dentro do chip. Você tem um cartão rápido, você deu um clique, ele já gravou na hora. E isso serve para quando você for descarregar essas imagens também. A partir do momento que você chegar na sua casa para descarregar essas imagens, você vai ver que ele descarrega com uma velocidade muito grande, né? Então o cartão de memória, tem que saber que cartão comprar, né? Não é uma coisa que a gente compra todo dia, então não tem necessidade de comprar um cartão lento e depois você vai se arrepender na hora que você precisar de gravar imagens, tá bom? O cartão de memória, então ele fica assim. Vamos lá. Aqui eu separei alguns equipamentos para a gente ver como funciona o sensor, né? Lembra que eu mostrei a câmera que ele levanta o espelho, a imagem passa por ali, ela é processada e gravada no nosso cartão de memória, tá? Então o sensor digital ele funciona dessa forma. Hoje, que eu já comentei também, nós temos câmeras que nem tem mais esse espelho aqui, ela é direto. Aqui é a configuração do sensor. Esse sensor ele funciona da seguinte forma, né? Nós temos aqui tamanho, não é documento, hein? Vocês vão ver que até lente, vocês vão ver que tamanho não é documento não. Então a gente tem muita coisa bacana na fotografia que às vezes a pessoa confunde, né? O sensor, ele tem o mesmo tamanho do nosso negativo. Lembra do negativo? A gente tem o mesmo tamanho, que não existia isso daqui.
Porque a fotografia digital faz poucos anos que ela tem esse formato do 35mm. Antes não tinha. Então hoje a gente chegou num ponto que as câmeras têm um sensor full frame. Full, né, de cheio. Ele tem o frame cheio ali, a imagem está cheia ali. Então hoje nós temos esse tipo de sensor que capta essa imagem. Então o sensor que tinha antigamente, você não conseguia fazer uma ampliação na mesma qualidade do 35mm, que era o negativo, tá? Então hoje a gente tem um sensor que chega nesse ponto. E aí o sensor, ele tem a medida. Qual que é o melhor? O melhor, todo dia tem coisa nova no mercado. Então tem que pesquisar antes de saber qual que é o melhor sensor. Mas o melhor de todos é aquele sensor que é o full frame. Porque os outros sensores, os mais antigos, quem tem algumas câmeras até um pouco mais antigas, o sensor ele não era um sensor que preenchia todo o quadro. Até um exemplo bom para a gente ver. Nesse quadro mesmo. Imagina que o seu negativo, ele tem os grãos lá, os grãos de haleto de prata. Esses grãos, eles não são quadradinhos, que nem esses que a gente está vendo aqui, que um encaixa no outro. Eles são espalhados ali na emulsão, né? Ele é espalhado. O que acontece? Quanto menos espaço tiver, mais nítida vai sair a imagem. Então, quanto menos espacinho aqui a gente tiver, melhor vai sair a imagem. Qual que é o melhor sensor? Aquele full frame, aquele que imita o 35mm, aquele que chega nesse ponto, né? Porque rapidinho a evolução dos sensores, como era alguns anos atrás, não muito tempo, né? A coisa mudou muito e muito rápido, tá? Aqui fica mais fácil para a gente ver. Bom, o negativo 35mm, tá? A gente tem um negativo 35mm aqui e aqui o tamanho do sensor, até chegarmos hoje no full frame, que essas câmeras, as DSLRs mais avançadas, elas têm. Então, por exemplo, a 5D Mark II, desse modelo para frente já são câmeras full frame. As outras, ela tinha um sensor que a gente chama de interpolar a imagem. Aí já é uma coisa mais, tem que estudar mais um pouquinho para a gente poder aprender. Mas no geral é isso, tá? Vamos lá. O foco. Como funciona o foco? Os ajustes de foco, os ajustes de ponto de foco. Gente, no seu celular você tem tudo isso que eu estou falando, tá? Tudo que eu estou falando, ajustar a velocidade. É que o celular ele já tem algumas coisas que você não consegue mexer, ele já vem com padrão. Mas 90% das coisas chega perto de uma câmera fotográfica profissional, se é que podemos falar assim. E uma delas é o ponto de foco. O que é o ponto de foco? Primeiro, uma paradinha para vocês entenderem. Imagina aqui. Ó, tem zoom, faz foto na horizontal, na vertical. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a olhar. Primeira coisa de tudo, aprender a olhar. Depois que nós aprendemos a olhar, aí nós vamos ir para esses detalhes. E uma delas é esse daqui. Você está aprendendo a olhar. Vai começar a ver agora na sua casa, na sua rua, no seu quintal, na sua cidade. Começa a olhar as coisas, ver as coisas que tem perto de você. Tá? Começa a entender o quadro, começa a ver a coisa nesse quadrado para você ver como vai ficar legal a sua vida, vai mudar a sua vida isso aqui. Bom, e aí sim nós vamos entrar no ponto de foco. Os telefones celular, a maioria deles, acredito que 100% já vem com esse sistema de ponto de foco. Pode ver que ficam uns quadradinhos se mexendo lá nele, né? Você vai olhando, ele tem para o seu olho ali, ele já vai vendo os quadradinhos, onde tem gente, onde não tem. Então ele identifica, ele tem um sensor que identifica a presença de pessoas ali, né? E aqui são para câmeras DSLR. Aqui tem um desenho com vários quadradinhos. O que nós temos aqui? Nós temos o ponto de foco central, que chama de foco pontual,
né? Então esse pontinho de foco, aonde a luzinha vermelha dentro do visor estiver acendendo e tiver esse pontinho, é porque eu sei que aquela coisa ali, aquela pessoa, aquele assunto, aquela casa vai estar focada. Ele tem outro ponto de foco que é essa linha horizontal. Então a gente chama essa linha de ponto de foco matricial, tá? Então ele tem um ponto de foco, o pontual, o matricial e o foco por zona. O que é o foco por zona? O foco por zona é quando você tem um grupo de pessoas, imagina vários padrinhos no altar, perfilados no altar, um exemplo, né? Se você não consegue focar todo mundo, todos eles, alguém vai sair sem foco ali. Se você, por exemplo, usar o pontual, você vai focar a primeira pessoa e o restante todo vai sair desfocado. Se eu usar o matricial, eu vou focar as primeiras pessoas, mesmo assim, de um certo número de pessoas para trás, vai sair desfocado. O que eu posso fazer? Usar o foco por zona. Então eu coloco todo mundo nesse meu quadrado aqui que eu estou fazendo a foto, eu coloco todo mundo no foco, em ponto de foco, tá? Então isso aqui é muito legal para se fazer. E como que eu uso esse foco na minha câmera? Ele tem um botãozinho na câmera aqui atrás, que é um quadradinho com um jogo da velha, como você está vendo aqui. E aí você vai apertando ele. Apertou uma vez, é um pontual, apertou outra vez, é um matricial, apertou outra vez, é o por zona, né? Isso aqui a gente tem que ver com calma, e cada câmera ela tem um sistema diferente. O método é o mesmo, mas cada fabricante, de um para o outro, eles colocam esse botãozinho num lugar diferente e colocam o sistema diferente, tá? Mas a ideia no geral de foco, todos eles é o mesmo, inclusive o telefone celular. Eu não vou mostrar no meu porque o meu está gravando esse curso, mas você vai ver que no celular seu tem também. Inclusive, se você colocar o seu celular no modo... Ele tem um modo automático que acredito que a maioria usa, né? Coloca no módulo Pro, você vai ver quanto recurso você vai ter ali. Pega o celular, pega ele, tira do módulo automático, coloca no módulo Pro. Tudo que nós estamos vendo aqui, você vai ver no seu celular. Então, na verdade, não precisa ter uma câmera fotográfica hoje para fazer boas fotos, tá? Não precisa ter uma câmera, entre aspas, né, profissional para se fazer boas fotos, tirar boas imagens aí. O que você tem que entender é a maneira de como a imagem entra por dentro da sua lente e é gravada lá no seu cartão de memória, no seu sensor. Mas para isso você tem que aprender a olhar, né? Alguns ajustes de câmera. Essa câmera é uma DSLR muito vendida no mercado, esse tipo de equipamento, porque a gente chama de câmera de entrada. Ela não é uma câmera profissional, falta alguns recursos, mas na verdade ela é uma câmera que atende uma pessoa de casa, uma pessoa que não vai trabalhar com fotografia, ela atende bem, tá? Ela já vem até com uma lente aqui, todos os fabricantes que fabricam DSLR tem essa câmera que a gente chama de câmera de entrada. Agora, uma coisa interessante nessa câmera, que as regulagens são iguais a de uma câmera profissional, tá? Então nós temos aqui os botõezinhos que todo mundo, a maioria das pessoas quando chega, vem trazer a câmera para eu dar uma olhada. Olha, professor, eu trouxe a minha câmera, comprei essa câmera aqui na viagem, comprei para viajar, eu quero aprender a mexer. É muito fácil. Lembra da primeira que eu mostrei? É exatamente a mesma coisa. A única diferença é que essas regulagens agora vêm aqui e aumentou, facilitou a nossa vida, tá? Bom, vamos lá nos ajustes da câmera. Aqui, gente, eu tenho disparo, ISO é uma coisa interessante que a gente vai ver, tá? Eu acredito que talvez não dê para ver nesse vídeo aqui, que é uma coisa que a gente vai ter que conversar com mais calma. Essas regulagens, eu vou falar rápido sobre as regulagens e depois a gente conversa numa outra aula sobre cada regulagem dessa, como funciona e para que serve, tá bom? A gente tem o ISO. O que é o ISO? Antigamente ia se comprar o filme na loja. Olha, eu quero um filme de ASA 100, ASA 400. É exatamente isso.
tá? Hoje é o ISO. Você controla na câmera, na hora. Eu quero trocar de 100 para 200, para 400, para 1000, para 2000, tá? Ele é a sensibilidade, o que tinha no nosso filme, aquela sensibilidade é exatamente isso, o ISO. Vamos lá. Nós temos uma coisa chamada White Balance, o WB. Esse White Balance, de novo, tem no seu celular também. Entra no módulo Pro e procura lá o White Balance. O que é o White Balance? O White Balance é o balanço do branco. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo legal para vocês. A gente tem o arco-íris. Todo mundo já viu um arco-íris, a coisa mais linda, né? Ele tem o espectro lá, ele vai indo até o vermelho. Qual é a cor mais quente do arco-íris? Não adianta falar que é vermelho, que não é. A cor mais quente do arco-íris é o azul. O azul é a cor forte, é a cor que predomina em temperatura de cor, tá? Então lembra do WB, a cor mais forte é o azul. O azul é a luz que imita o Sol. O Sol, nós temos uma média de 5.500 graus kelvins, né? Graus kelvins é a linha que determina a temperatura de cor. Como funciona? Imagina só, um exemplo bem legal para vocês. Você tem um fogão na sua casa. Aí esse fogão está acabando o gás. Está acabando o gás? A chama está vermelha. Você vai ter que chamar o cara do gás, vai ter que trocar o botijão. A chama está azul é porque está forte o gás está bom. Então é exatamente isso. O vermelho está acabando o gás, o azul, o gás está forte. Qual que é a cor mais forte? Põe a mão lá no azul para você ver. Vai queimar sua mão. Põe a mão no vermelho, talvez nem queime, tá? Então, no arco-íris, o azul é a cor que predomina a luz do flash. Uma outra coisa interessante também sobre equipamento e aproveitando o fogão. Todo mundo tem um fogão em casa. Fogão tem autolimpante, acendedor automático, fala inglês, espanhol, canta musiquinha de Natal. Nosso fogão de casa faz tudo. Você já viu um fogão industrial? Ele não tem nada. Fogão industrial é igual essa câmera aqui. É câmera para pauleira. O fogão industrial ele tem a base dele de ferro, tem os tubos de metal, que vai ficar horas aquilo ali passando o gás, tem os crivos ali também forte, de metal muito forte, e não tem nada. Até para acender ele você tem que riscar um palito e acender. Então esse é o fogão industrial. A câmera profissional, ela é exatamente a mesma coisa. Claro, hoje tem muitos recursos, mas a construção dela, o sistema que ela foi fabricado, o material, ele é muito resistente. Algumas, até para uma chuva, uma garoa, ela aguenta. Ao passo que uma outra câmera já não ia aguentar, tá? Então, consegue enxergar a coisa do que é profissional e o que não é? De novo, aprende a olhar. Você vai ver como vai melhorar suas fotos. Que o restante é só regulagem de equipamento mesmo. Então essa câmera tem esses dispositivos, tá bom? Vou parar nela, porque depois os detalhes são mais longos. É interessante a gente já ter uma noção do que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Regulagem de equipamento, toda a aula, todo o curso nós vamos rever. É uma coisa muito legal. Balanço de branco, todos os cursos, todas as aulas nós vamos rever, porque isso aqui não acaba nunca. O balanço de branco, cada lugar que você for, você vai ter que regular a câmera para aquela luz. Então, por isso que muita gente acaba confundindo fotografia. Põe no automático. Quando você põe no automático, ela define o que ela quer. No manual, você define o que ela quer, o que você quer. Não a câmera que está mandando em você. Você que está falando para ela, olha, eu quero isso, isso, isso. No automático não. O celular a mesma coisa. Então, para a gente começar, quem tem as câmeras, passam todas as câmeras para o manual, para o módulo manual, tá? O módulo manual está aqui em cima. Isso aqui é um dial, olha. Ele tem várias regulagens. Tem aquele A, algumas vêm com A, outras vêm com P, que é um módulo automático. E depois tem algumas outras coisas também que é interessante e a gente vai ver com calma. E tem o M, que é o manual. Coloca a câmera no manual. Seu celular, faça a mesma coisa. Coloque ele no módulo Pro, né? Põe ele no módulo Pro. E desse módulo Pro, você vai regular essas coisas que nós vamos ver aqui. Tá bom? Então, gente, esse vídeo
vai estar disponível na plataforma da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Essa é uma oficina de fotografia módulo básico. Eu espero que vocês tenham gostado, tem bastante detalhes, né? E o link vocês vão encontrar ele no mapa cultural, e eu acredito também que na página do Facebook da Estação Cultura de São Caetano, que todas as informações referentes a cursos vocês podem encontrar lá. Então entra no Facebook, procura lá Estação Cultura, vocês vão ver várias coisas que a Secretaria da Cultura faz e posta lá nessa página do Facebook. Tem cursos de diversas áreas aqui da cidade, dança, violão, é muito legal. E vai estar esse curso também lá, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para todos.